sou o professor Paulo e hoje vamos iniciar mais uma aula de Sociologia em preparação para o Enem. Na aula de hoje, vamos falar sobre a liberação do porte de armas. Iremos analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Então, para iniciarmos nossa conversa sobre a liberação do porte de armas, precisamos entender que entre os vários debates sobre a garantia das liberdades individuais está a liberação do porte de armas. São posicionamentos que causam grandes tensões, mas que é preciso saber se posicionar. Então, como estamos em um momento próximo à prova do Enem, precisamos nos preparar sobre as possibilidades de um possível tema de redação. Então, não tem como saber o tema que vai cair. Mas diante de uma análise do contexto em que vivemos, das discussões públicas que existem, nós podemos nos preparar para esses temas, aprofundando sobre o que está sendo falado. E um desses temas é sobre o porte de armas, sobre a sua liberação e sobre uma forma de como o governo deve tratar essa legalização e liberação do porte de armas. Então, para isso, nós precisamos entender dois conceitos. É o conceito de porte e o conceito de posse, porque às vezes há confusão. Então, primeiro, precisamos entender que posse de armas é você ter uma arma em sua propriedade, na sua casa ou no ambiente de trabalho. Então, as pessoas que têm a posse do uso de armas, elas o têm somente em lugares específicos e não podem sair dali sem a permissão, porque elas têm apenas a posse. Tanto é que um colecionador, ele somente é liberado para sair do seu ambiente de trabalho ou da sua casa com uma arma, se tiver um documento justificando a sua retirada daquele espaço. Já o porte de armas é a pessoa que é autorizada a portar uma arma fora desses ambientes. Ou seja, ela pode inclusive estar na rua em posse de uma arma. O porte de armas, ele é restrito a profissionais da segurança pública e das Forças Armadas, por exemplo. Então, no Brasil, é proibido o porte de armas no território nacional. Mas isso é um tema que gera tensões há vários anos e que até hoje não foi superado, pois há conflitos, há interesses envolvidos que causam tensões e influenciam os discursos da população. Um desses foi o que aconteceu no referendo sobre o comércio de armas de fogo no Brasil, que se deu em 2005. Então, na época da promulgação do Estatuto do Desarmamento, houve um artigo que causou uma tensão, que precisava ser esclarecido, que precisava da opinião pública para poder ser legitimado. E ele questionava sobre o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Então, o Estatuto do Desarmamento, ele criou diretrizes, ele criou deu um amparo legal para regulamentar o uso, a posse e o porte de armas no território nacional. Mas, sobre o comércio, pensando que há conflitos de interesses envolvidos, ele colocou a questão para a população. Então, a população brasileira foi às urnas por meio de uma consulta, no caso foi um referendo, perguntando se o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil, sim ou não.
Então, a população, diante dessa pergunta, votou entre essas duas alternativas. E o resultado que teve foi que a maioria da população brasileira votou por o comércio de armas e munições no Brasil não deve ser proibido. Então, aqueles que falaram que deveria ser proibido foi uma minoria. Apesar de ser legalizado o comércio, o Estatuto do Desarmamento ele não libera para quaisquer pessoas a venda de armas. Nós precisamos entender isso também. Mas uma das tensões atuais que nós temos é que a cada dia nós temos acompanhado novas leis que têm flexibilizado o acesso à compra de armas. E nisso nós precisamos entender também o seguinte: quando se flexibiliza o acesso, não quer dizer que agora qualquer pessoa vai comprar, mas que está facilitando o acesso para aquelas pessoas que já tinham as condições anteriores. Então, pessoas que já tinham armas, agora elas podem ter mais armas, porque aumentou o limite de armas que elas poderiam ter. Por exemplo, um colecionador agora pode ter 30 armas. Em pequenas propriedades, a pessoa também pode ter um número de armas e munições maior do que poderia ter antes. Então, nós, nesse exercício de reflexão, temos que questionar: o que justifica esse armamento de uma parcela da população? Sendo que o uso das armas, tanto a posse como o porte, deveria ser algo limitado aos profissionais da segurança pública. Aí vem o contra-argumento para falar que nós vivemos num país onde a criminalidade é alta e os bandidos estão armados. Então, com isso, precisamos entender também que se facilitou o acesso à compra de armas por uma parcela da população, então aqueles que também são chamados de bandidos também têm o acesso facilitado para a compra de armas. Então, num contexto de facilitar, de legalizar o porte de armas, então nós vamos ter agora a legalização de pessoas estarem armadas com várias justificativas. Porque hoje, se um policial, um profissional da segurança pública no país, ele vê uma pessoa em porte de uma arma, essa pessoa será abordada, ela pode ser presa se aquela arma não for confirmada que ela pertence à pessoa e que ela tem a permissão para o seu uso fora de determinados ambientes. E com a legalização, essa liberação do porte, então esse trabalho da polícia ele vai ser dificultado, porque agora a polícia vai ter dificuldade nas suas abordagens. Então ela não poderá mais ter uma abordagem mais agressiva, em preocupação com a população, porque agora tem pessoas que poderão andar armadas caso uma ideia dessa passe. Então, nós temos que pensar sobre a importância do controle de armas. Então, nós temos uma fonte de dados, uma fonte de pesquisa muito séria, que diz que é o Atlas da Violência, com dados atuais de 2020, diz que 71,1% dos assassinatos no Brasil foram cometidos com armas de fogo. Então, se pensarmos na grande porcentagem de pessoas que morreram no Brasil, grande parcela dessas pessoas morreram por meio de armas de fogo. Seja as armas legalizadas no embate com a polícia e também as armas de posse ou porte ilegal de pessoas que não estão autorizadas. E também não podemos ignorar que muitos crimes cometidos, muitos desses homicídios, foram por armas de pessoas que estavam com posse ou porte regulares. Então, uma arma dentro de casa,
dentro de um ambiente onde a posse é regularizada, ela intensifica a possibilidade de um crime doméstico, principalmente com crianças, ou um suicídio para pessoas que estão passando por um momento que estão tentando suicídio. Então, a arma se torna um meio eficaz num ambiente assim. O crescimento médio anual dos homicídios por arma de fogo, antes do Estatuto do Desarmamento, ou seja, entre 1800 com dados de 1980 até 2003, era um crescimento anual de 5,9%. Já com o Estatuto do Desarmamento, esse índice passou para 0,9%, ou seja, ele caiu, mesmo tendo um aumento pequeno de um ano para o outro. Então, nós temos que olhar para essa realidade das armas com um olhar não das armas que garantem a segurança, mas das armas como uma ferramenta que aumenta a violência, tanto na nossa sociedade, na convivência coletiva, quanto familiar, no meio privado. Porque se pensarmos num país onde a violência doméstica é alta, onde muitas mulheres sofrem vários tipos de violências e abusos dentro do ambiente familiar, a arma se torna também uma ferramenta de controle, de impor medo, então, e de controlar essas pessoas para que elas continuem nesse ambiente abusivo. Então, a arma, ela não garante apenas a segurança, como algumas pessoas pregam, mas ela também pode gerar o medo e aumentar a violência. Então, nós temos que agora refletir sobre a criação de um discurso favorável às armas. Se esse debate ele sempre aparece, pois cada dia tenta convencer a população sobre essa legalização, sobre o porte de armas, uma liberação maior sobre o porte de armas, então é preciso convencer a população primeiro. Então, vão criar formas de manipular o discurso para que a população, a cada dia, sinta a necessidade de que essas leis passem e sejam aplicadas. Então, primeiro, a manipulação do medo como meio de controle da violência. Os seres humanos, eles têm medo. O medo, ele é necessário para a nossa sobrevivência, porque quando sentimos medo, nosso impulso é de preservação da vida, de autopreservação. Então, nós podemos ter medo de animais peçonhentos, medo de chuvas fortes, de relâmpagos, porque existe uma necessidade de autopreservação. E ali, diante desses medos, nós procuramos abrigo, nós procuramos formas de tirar aquele perigo iminente dali. E também nós temos outros medos que acabam contribuindo para a violência. Por exemplo, os medos que não são naturais, mas que eles são construídos, eles são próprios da nossa convivência em sociedade. Por exemplo, quando na nossa cidade se criam espaços segregados, onde algumas pessoas ficam à margem da cidade e se criam estereótipos, se criam discursos contra aquela população, falando que quem vive ali são pessoas perigosas e quem vive em outras regiões são cidadãos de bem. Então, cria uma tensão entre os próprios habitantes daquela cidade e geram o medo. Então, um grupo vai querer se proteger dos outros que vivem no mesmo espaço. E aqueles que se sentem acuados contra os discursos agressivos também vão querer se defender. Então, a cidade ela cria essa dinâmica de tensão entre os grupos. Então, cada vez mais a gente vai ver
o medo criando a necessidade de uma preservação da própria vida, mas nesse contexto as pessoas ficam mais violentas com uma reação a esse medo. Então, o medo ele se torna um gerador da violência, pois se a gente pensar se a gente comparar com a natureza, os animais acuados, eles atacam quando eles sentem medo, como um instinto de preservação. Então, se a gente vive numa cidade em que se criam espaços, criam tensões entre a sua população, então a população vai começar a reagir de forma agressiva. Então, a gente vai ter também a Força de Segurança Pública agindo de forma repressiva contra algumas pessoas que vivem à margem, principalmente a população que vive nas periferias, nas favelas da cidade. E isso embasado no discurso que estão protegendo o cidadão de bem, que é aquela pessoa que vive de classe média, que vive em lugares planejados e bem acompanhados pelo poder público na cidade. Então, acaba que o Estado ele ignora principalmente esses espaços periféricos, e quem passa a ocupar ali, exercendo o seu poder, o seu controle, se tornam grupos de milícias, grupos de tráfico, porque o Estado não dá uma atenção ali. Então, diante dessa tensão, fica o desejo de se proteger. Se o Estado não protege, como vou me proteger? Então, com isso surge a indústria do medo. Então, nós vamos ver cada dia incentivos para esse consumo dessa indústria do medo. Então, vemos vários programas policiais sensacionalistas que criam aquela tensão entre a população, a sensação de medo, que é preciso se proteger, que se sairmos na rua vamos ser assaltados, sequestrados ou até mortos, e que se tivermos, por exemplo, uma arma, vamos nos proteger. Então, há uma indústria armamentista que enriquece com esse discurso, há empresas de segurança privada que enriquecem com esse discurso, porque a população, nesse medo, vai sempre procurar formas de se proteger. Então, nós temos que pensar, para ter um olhar sobre esse discurso, sobre as armas, como um discurso favorável para o consumo de armas que vai beneficiar a indústria de armas, que não está preocupada com a segurança da população, mas com a produção, com o consumo e com isso ela enriquecer. Porque as armas são produtos caros, então quem tem acesso a elas são pessoas que têm dinheiro. E a população mais pobre não fica protegida dentro dessa lógica e fica acuada diante daqueles que têm a posse desses produtos. Tanto é que aquelas pessoas que defendem as armas geralmente são latifundiários, que cometem vários tipos de violências contra a população indígena, a população quilombola, como uma forma de tirá-los daqueles espaços em que vivem. Então, a arma também se torna um mecanismo de poder, como uma forma de tirar aquelas pessoas de onde vivem. Elas saem pelo medo. Então, o medo ele se torna um mecanismo de controle. Então, grupos poderosos eles controlam a população pelo medo. E é importante para eles que a população tenha medo. Então, por isso que diariamente vamos ver esses programas intensificando o nosso medo. Então, na aula de hoje, aprendemos a analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Então, é importante a gente buscar informações em sites especializados como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Sou da Paz. Então, estudem, se preparem para o Enem e boa prova!